Pessimum crucis de limites nostris, libera nos Deus nostri, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na vida de São José não faltaram dificuldades, tantas grandes como muitas pequenas. Um fato que pode ser facilmente observado pelo costume de contemplar, além das suas imensas alegrias, as 7 dores de São José, normalmente nos 7 domingos que antecedem a sua festa, no dia 19 de março. Podemos destacar, por exemplo, o momento em que Jesus, aos 12 anos de idade, permaneceu no templo em Jerusalém sem conhecimento dos seus pais. Maria, ao encontrá-lo, 3 dias depois, exclama: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." A Escritura é clara. José tinha passado muitas horas de tribulação, tinha experimentado a angústia de quem não encontra o que é mais importante na sua vida, o seu filho, que é o Filho de Deus, o Messias. Também podemos recordar, por exemplo, aquela aflição do Santo Patriarca, quando o anjo lhe diz: "Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo." São palavras muito fortes. Procuram um menino para matá-lo. Palavras que assustam, especialmente porque foram recebidas no meio da escuridão da noite. E surge naturalmente a pergunta: por que um homem tão justo e santo teve de passar por momentos tão difíceis, até mesmo angustiantes? Por que Deus permite tamanha dificuldade e contratempos na vida de quem só quer servi-lo? Por que não lhe poupou tais contrariedades e tormentos? E quando contemplamos os problemas pelos quais São José passou, como também encontrar um abrigo para o menino Jesus poder nascer, ter que viver no Egito como um estrangeiro, com uma língua e costumes diferentes, tendo que arrumar um trabalho ali, talvez venham certas indagações: por que Deus não interveio de uma forma mais direta e clara, impedindo que ele passasse por tais apuros? Penso que a resposta nos vem à cabeça ao aprofundarmos na contemplação das cenas do Evangelho. Penso que a primeira conclusão que podemos tirar, como o próprio Jesus dirá certa vez: Deus faz nascer o sol sobre os maus e bons, faz chover sobre os justos e injustos. Não é porque nós somos de Deus, nos dedicamos a Deus, que não vamos não ter dificuldades na vida. Depois, Deus intervém de uma forma que nós não compreendemos muitas vezes. E nessas passagens da vida de Jesus Cristo, Deus interveio sim, escolhendo José como pai na terra de Jesus. E Deus intervém nesses acontecimentos precisamente através de José. Deus proverá através de José. E esse é o significado do seu nome: Deus acrescentará, ou Deus nos dará mais. Por José. Muitas vezes esperamos um milagre de Deus que resolva tudo.
principalmente na vida de Cristo, mas o verdadeiro milagre, ou melhor dito, a verdadeira graça de Deus é José, pelo qual Deus salva o menino e a sua mãe. Como nos recorda o Papa Francisco, na carta apostólica Patris Corde, o céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem. Então, esse é o título da meditação, né? A coragem criativa de José. Nosso padre também fala dessa coragem criativa com outras palavras. Das narrações evangélicas despreende-se a grande personalidade humana de José. Em nenhum momento surge aos nossos olhos como um homem apoucado ou assustado perante a vida. Pelo contrário, sabe enfrentar os problemas, ultrapassar as situações difíceis, assumir com responsabilidade e iniciativa as tarefas que lhe são confiadas. E já podemos, no início dessa meditação, pedir, através de São José, essa mesma atitude de enfrentar os problemas, de ultrapassar situações difíceis, com responsabilidade, com iniciativa. E as dificuldades não estão fora dos planos divinos. E, ao contrário, podem ser momentos de crescimento na vida de oração, na intimidade com Deus, crescimento na santidade pessoal, promovendo um crescimento de virtudes. Logicamente, nós não procuramos dificuldades, não criamos problemas para nós mesmos. Mas as dificuldades da vida vêm, inevitavelmente, na realização dos nossos trabalhos, no relacionamento com determinadas pessoas que têm um temperamento bem diferente do nosso, que nos custa entendê-las, na aquisição de determinadas virtudes, como, por exemplo, da ordem, na vida de oração, no nosso apostolado, na tarefa formativa das pessoas que nós atendemos. O Santo Patriarca torna-se, então, um bom modelo intercessor. Ele nos ensina a encontrar dentro de nós a coragem e a criatividade para superarmos as dificuldades. O Papa Francisco aqui diz, para transformar o nosso coração e o ambiente à nossa volta, para realizarmos a nossa missão no mundo, para cumprir a vontade de Deus a nosso respeito. E talvez nos momentos mais difíceis e críticos é que talvez seja mais claro e evidente o que Deus espera de nós. Na Sagrada Família, quando os momentos eram críticos, que estava mais claro o chamado de José, para proteger, para cuidar, para defender a Sagrada Família. Embora os problemas de Jesus, Maria e José, na maior parte da sua vida, foram pequenos, embora houve grandes, como nós veremos. Os problemas eram privação de conforto, de dinheiro, apertos de tempo devido ao muito trabalho. Podemos imaginar, principalmente a São José, dores no corpo pelo trabalho pesado, etc. E tiveram que encontrar uma casa, encontrar trabalho, né? José no Egito. Deus podia resolver muitos desses conflitos, sim, como continua podendo resolver, mas na sua sabedoria não quis. Deixou para São José resolver. E muitos dos nossos problemas deixou para nós resolvermos. E podemos dizer que José teve até cruzes, né? Belém foi a cruz de José, dizem os autores espirituais. Alguns chegam a dizer que talvez José não tenha estado no Calvário, porque ele já tinha tido muita cruz durante a vida inteira, né? Então Deus poupou o Calvário, né? Não, já basta. Né? José vai morrer antes para não passar pelo Calvário. Isso é teoria, né? Mas pode ser, porque a cruz dele já tinha sido muito grande.
Podemos até comparar com a vida do nosso padre. A gente para pensar na vida do nosso padre e como Deus foi formando a ele através de sofrimentos. Morreram 3 irmãs. É muito duro perder 3 irmãs. 3, né? A quebra dos negócios do seu pai. E nosso padre vai ver com visão sobrenatural que a obra tinha que nascer pobre. E por isso Deus permitiu isso, a quebra dos negócios do avô. O falecimento do seu pai antes da sua ordenação sacerdotal. E assim por diante, calúnias, perseguições. E Deus abençoou o nosso Pai com uma energia impressionante, humana e sobrenatural, para fazer a obra. É assim que muitas vezes o Senhor trabalha os seus. E certamente nós teremos que enfrentar dificuldades e promover a nosso lado paz, harmonia, tolerância, compreensão, convivência e o amor, como nos recorda o Papa Francisco. O exemplo de São José é o exemplo de um homem corajoso, proativo, atento, pronto a colocar os seus talentos e virtudes a serviço de Deus para solucionar os problemas que Deus lhe pedia. E devemos também ter essa mesma atitude. E ver que há algo divino atrás também das dificuldades. Nosso Padre não diz que há algo santo de divino escondido nas situações mais comuns, algo que compete a cada um de nós descobrir? Também nas dificuldades e problemas, há algo de divino. Normalmente é claro que é a cruz. Se trata da cruz de Cristo que devemos abraçar e levar a prumo, que nos levará a ser corredentores com Cristo. E nós devemos tomar as pequenas cruzes de cada dia, uma coisa que não aconteceu como nós planejávamos, um relacionamento que gostaríamos que fosse melhor, as complexidades que surgem do nosso trabalho. Para quem trabalha na escola, né, muda todo dia as coisas, né, agora com a pandemia, né? Então, complexidades, muito complexo tudo, né? E o Papa Francisco nos faz reparar que perante uma dificuldade pode-se desistir e abandonar o campo ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Nós extraímos o melhor de nós mesmos nas dificuldades. Oferece a possibilidade de reforçar o nosso diálogo com Deus, de pedir mais luzes a Deus, de pedir fortaleza para Deus. Vamos meditar nas 7 dores de São José, pensando que nós podemos unir as nossas dores às do Santo Patriarca, que ficam tão pequenas, né? Quando nós olhamos para as dificuldades e cruzes de São José. Eu me recordava agora, se não me engano, foi a mãe de São José Maria que disse para ele que ele ia sofrer muito na vida, porque ele tinha coração, né? Porque era sensível. Quer dizer, e nós vamos sofrer, mas isso é bom, né? Não é mal, né? Esse sofrimento é que nos santifica. Então, a primeira dor de São José que contemplamos é perceber que Maria estava grávida e não entender o mistério que estava acontecendo. Sabia claramente do propósito de sua esposa de se manter virgem, conhecia a pureza de Maria, mas ela estava grávida. Pela ação do Espírito Santo, mas ele só vai saber depois, e ele pensa que não tenha nada a ver com aquele mistério, é um mistério, não está entendendo. Mesmo assim, José foi engenhoso na solução que encontrou. Resolve abandonar Maria, porque Maria estaria salva, a sua reputação estaria salva, mas José ficaria com uma péssima reputação. E José passa por cima de si mesmo para salvaguardar Maria e o mistério que ele não compreendia.
Eu penso que nós podemos unir os nossos pequenos sofrimentos quando nós não entendemos, por exemplo, o significado de algo na nossa vida que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, que não temos elementos suficientes para julgar o porquê de uma doença, uma situação em que ficamos mal, que fomos mal falados ou incompreendidos. Renovar a certeza de que tudo tem um sentido mais profundo para Deus, que Deus pode estar nos pedindo um desprendimento maior das nossas ideias e mesmo da nossa honra. E Deus, até mesmo dos males, sabe tirar bens maiores. Depois, quando José decide tomar aquela melhor atitude possível, o anjo do Senhor apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Aí vem a imensa alegria. Mas primeiro ele sofreu. E por que sofreu tanto? Porque ele ia abandonar Maria, a quem tanto amava. E diante de Deus era o que parecia melhor. Vamos considerar a segunda dor de São José. Em Belém, as pessoas não abriam as portas das suas casas para que Jesus pudesse ali nascer. Como cortava o coração de José essa indiferença, esse rechaço de Deus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. E qual a atitude de José? Não está escrito nos evangelhos, mas podemos imaginar. Desagravando a Deus, amando a Deus por aqueles que não amavam, rezando por aquelas pessoas para que um dia ainda abrissem o coração, as portas do coração a Cristo. E essa é uma dor que nós sentimos, todos nós sentimos. A ver que há muitas pessoas indiferentes, ou mesmo que rejeitam a Cristo em suas vidas, que ainda não têm o coração aberto ao Senhor e não estão dispostas a abrir o coração a Deus. E não podemos desistir de encontrar um lugar para Deus, de bater as portas dos corações, não desanimarmos, continuar rezando pela conversão das pessoas. Mas essa dor é inevitável, a de ver pessoas que não correspondem a Deus. Embora também vamos experimentar a alegria de ver muitos corações que se abrem totalmente a Deus, como São José viu os pastores chegando lá em Belém, um coração aberto, repleto de alegria, querendo encontrar o menino quanto antes. A terceira dor de José foi quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino. E pela primeira vez Jesus derramou sangue e sentiu dor. Como deve ter apertado o coração de José ouvir o choro de dor de Jesus. Embora José soubesse que era a sua missão. Aliás, era necessário aquilo para que Jesus fizesse parte do povo eleito, aquele povo que ele ia salvar. Que depois ele ia estabelecer uma nova aliança. E penso que muitas vezes, para cumprirmos a nossa missão de santificar os outros, será inevitável fazer coisas que nos desagradam. Estamos dispostos a isso? Para ajudar na santificação dos outros? Penso, por exemplo, nas correções fraternas. Não conheço ninguém que gosta de fazer correção fraterna. Eu gosto de corrigir. Não? Eu gosto de ajudar os outros. Às vezes, para ajudar, tem que corrigir. Né? Às vezes, no ambiente de trabalho, é necessário ensinar e corrigir as outras pessoas, os que erram, principalmente, prestando assim um nosso favor a eles. Da mesma forma, José cumpre a custosa missão, que leva a cumprir a vontade de Deus ainda que custe. Depois José vai sentir também a alegria, né, de dar o nome de Jesus ao menino, que era próprio do pai.
mas lhe cortou o coração. A quarta dor vem quando a Sagrada Família levou o menino no templo, né, para apresentá-lo ao Senhor, e o idoso Simeão, né, abençoa a Sagrada Família e diz a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Simeão está olhando para Maria e falando para ela, hein? E José do lado. E uma espada de dor transpassará a tua alma. Imagina o que passou no coração de José. Havia uma profecia, era do céu, visivelmente era uma profecia. É Deus quem estava falando, dizendo que Maria ia sofrer muito. E Jesus seria sinal de contradição. Muitos se irão opor a Jesus. O que estava sendo profetizado? A paixão de Cristo. Mas eles não sabiam que era a paixão. Paixão e morte de Cristo, quando uma espada de dor transpassou a alma de Maria. Então José sabia que aqueles que mais amava iam sofrer muito. E ele não poderia fazer nada para evitar aquilo. Podemos imaginar São José se entristecendo naquele momento ao ouvir aquilo. Mas depois a fé de José o levaria a confiar que no momento da prova, Deus daria as graças necessárias e a fortaleza de ânimo para Jesus, para Maria. Quanto maior a dificuldade, maior é a graça de Deus. Aqui podemos nos unir a São José quando nós temos notícias de sofrimentos enfrentados por nossos parentes, amigos, que amamos tanto. Muitas vezes preferiríamos que o sofrimento fosse dado a nós e poupado a quem nós amamos. Sem dúvida, São José preferiria sofrer no lugar de Cristo ou de Nossa Senhora, mas não era isso que Deus queria. Não estava no plano de Deus. José não estaria presente no momento da cruz. Junto com esse sofrimento vem a alegria, quando ouve também Simeão dizendo: meus olhos viram a salvação, luz para iluminar as nações. Jesus era o Salvador da humanidade, a luz do mundo. E o sofrimento seria salvador. Temos que ter sempre presente, o sofrimento não é em vão. Ele é purificador, redentor. Pelo sofrimento nós somos redimidos. A cruz, que transpassaria a alma de Maria, era a glória de Cristo, a redenção da humanidade. A quinta dor vem quando se sabe que Herodes procura o menino para matá-lo. Como já falávamos, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes quer matá-lo, né? Que dor saber que querem matar o seu filho, que querem matar o Filho de Deus. E Deus pede que José atue imediatamente para proteger o menino. E com que rapidez se levantou e foi imediatamente para o Egito, com o coração na mão, né? Sem dúvida, porque procurava o menino para matá-lo. Por outro lado, seguro da proteção do Senhor, que o Senhor lhe pedia: protege o menino. E Deus já tinha avisado, né? E nós podemos unir a essa dor de São José quando Deus nos pede que atuemos para preservar alguém do mal, que defendamos as pessoas para que o mal não lhe aconteça. Por exemplo, quando conseguimos cortar uma murmuração contra alguém que teria sua fama prejudicada se nós não tivéssemos atuado. Quando alertamos a uma pessoa com relação a um perigo que ela está passando, que poderia levá-la a uma grande queda. Quando tomamos conhecimento de uma má conduta e alertamos as pessoas que não podem continuar assim, que
colocarão muita coisa a perder. E tudo isso passou quando José teve notícia de que o perigo havia desaparecido, né? Que Herodes tinha morrido. Foi um alívio, né? Para São José. Tanto que ele resolve voltar do Egito para a Judéia, só que vinha a sexta dor. Ao regressar à terra de Israel, soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar do seu pai Herodes. Então ele tinha ficado tranquilo porque Herodes tinha morrido, mas quem reinava era o filho, né? E teve medo de ir para lá e resolve ir para outro lugar, para Galiléia, indo morar em Nazaré. Depois ele é confirmado que era isso mesmo que ele tinha que fazer. Então José é atento, previdente, cuidadoso, se adiantando aos problemas que podem surgir. Como é importante hoje que todos nós sejamos previdentes, pelo conhecimento que vamos tendo da vida, dos problemas existentes na sociedade. Devemos estar atentos para explicar bem diversos temas importantes às pessoas. Temos que as pessoas não entendem, né? Da liberdade, o tema da afetividade humana, do bom uso da internet, alertar dos falsos valores presentes na sociedade, como o Papa Bento fazia com relação ao relativismo, o Papa Francisco com relação ao consumismo e hedonismo, as diversas ideologias opostas aos valores cristãos. E temos que sentir dor por isso, porque faz um mal grande a muitas pessoas. E chegar antes, para evitar que o estrago seja feito. Depois tenhamos que remediá-lo. A última das 7 dores se deu quando Jesus, com 12 anos, ficou perdido no templo. Seus pais o haviam perdido de vista. Começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, volta a Jerusalém à procura do menino e ficam aflitos enquanto não o encontram. Também pode acontecer alguma vez na nossa vida que percamos a Deus de vista. Mas Ele está sempre ativo, seguro, nos vendo. Jesus estava seguro. José e Maria não o viam, mas ele estava seguro, né? Com os doutores do templo. E pode ser que pelo cansaço, pelas dificuldades da vida, pelas noites mal dormidas, etc., não vejamos Deus tão perto. Muitas vezes, por nossa sensibilidade estar afetada por algum desses motivos, não vemos a Deus, parece que Deus está ausente. E ter a fé que tudo isso passa, que depois voltaremos a ver a Deus. Foi o que aconteceu com José e Maria. 3 dias depois encontraram o menino no templo, estava sentado no meio dos mestres, escutando, fazendo perguntas. Tal como José, sempre ele recebeu a palavra oportuna para enfrentar as dificuldades, para cuidar da Sagrada Família. Nós também experimentaremos a proximidade, a voz do Senhor que nos anima, que nos impede de oferecer compreensão, paz, força, coragem aos demais. Então, de São José nós aprendemos, entre outras coisas, a ter essa coragem criativa, ter cuidado, responsabilidade, força para amar o menino e sua mãe, para cumprirmos a nossa missão na vida, cuidando da nossa família, do nosso apostolado, do nosso trabalho, enfrentando as dificuldades normais da vida com ânimo. Pedimos a São José que nos conceda essa sua coragem criativa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
meu anjo da guarda, intercedei por mim. Informo que as meditações anteriores se encontram no canal do YouTube de Padre Flávio Sampaio de Paiva.